Tirubê, tirubu. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Valgele Silva aqui do time do De Olho na Redação e estamos começando aqui no canal do YouTube a trazer vídeos com aulas gratuitas especialmente para vocês. Então vamos começar aqui a dar conteúdos em forma de vídeo também. Além dos nossos posts, de todas as dicas, a gente vai trazer mini aulas também para vocês. Espero que vocês gostem. Desde já curte aí, já comenta, já compartilha, porque eu tenho certeza que a partir de agora você vai amar. Então, já estou avisando para você fazer logo, porque você não vai se arrepender. Vai ter a surpresa no final do vídeo, então fique preparado. Como o título diz, né? Redação do zero. Do zero, assim, a pessoa não sabe de nada. Isso vai servir tanto para quem já está avançado na redação, pode esquecer de algum detalhe, quanto para quem está começando a escrever, e especialmente para as pessoas que vão começar a escrever, né, para fazer o Enem de 2021. Então, nesse vídeo você vai aprender a organizar sua rotina de estudo e saber por qual caminho você vai percorrer para alcançar os 900 mais, porque o nosso foco aqui é tirar mais de 900 na redação, certo? Então, redação do zero. O que você precisa saber para começar uma redação do zero? Na redação do Enem, né, a primeira coisa, quando você for escrever um texto, qualquer texto de qualquer vestibular, você tem que se atentar para qual gênero ele é. Porque se você não cumprir aquilo, certamente você vai errar a redação. Então, se atente para qual gênero é o seu texto. E no Enem, o texto é dissertativo argumentativo. E o que isso significa? Significa que você vai defender o seu ponto de vista com argumentos, fatos, exemplificações que comprovem aquilo que você está falando, certo? Então, primeira coisa que você deve saber é que é um texto dissertativo argumentativo no qual você vai defender um ponto de vista, correto? E esse texto, ele é dividido em estrutura, que é o próximo passo que você precisa atender, porque senão você também não vai ter planejamento nenhum. E esse texto, ele tem uma estrutura, que é a qual você deve atender para conseguir uma pontuação boa. Qual é a estrutura, então, do texto dissertativo argumentativo na redação do Enem? Ele precisa ter uma introdução, precisa ter desenvolvimento e precisa ter conclusão. Mas isso quer dizer que eu vou dividir em 3 parágrafos? Não, para o Enem, o ideal é 4 parágrafos. Você vai colocar um de introdução, como eu falei que precisa ter, 2 de desenvolvimento, viu, de vida, 2 desenvolvimentos, cada desenvolvimento você vai abordar um argumento e um parágrafo de conclusão, totalizando 4 parágrafos, não 3, não 5, mas 4 parágrafos é o número ideal que a gente vê na maioria das redações, mais de 900 e redações nota 1000, correto? Depois que você já sabe qual é o gênero textual, sabe qual é a estrutura, você tem que também estar atento qual é o método de avaliação que a banca, né, daquela prova, daquele vestibular vai dar. E no Enem, a redação é avaliada por 5 competências. Cada uma vai de 0 a 200 pontos. Então, você tem o que fazer? Coisas para pontuar. Escrever estrategicamente para pontuar nessas competências. E elas são 5, totalizando, né, que vai dar o seu lindo e maravilhoso 1000. Cada uma vale 200. A primeira competência é a questão da modalidade formal da língua portuguesa. Ali vai avaliar a questão da estrutura sintática e dos desvios gramaticais. A segunda competência é a respeito de compreender a proposta do tema e aplicar nas diversas áreas do conhecimento. Essa competência 2, você não pode tangenciar o tema, você tem que atender ao estilo, o gênero textual que já foi abordado aqui, e também colocar repertórios que comprovem o que você está argumentando. E esses repertórios devem ser produtivo, legitimado e pertinente, certo? Já a competência 3 é abordada a questão da coerência. Você vai ter que selecionar, relacionar e organizar, interpretar
fatos e opiniões em defesa do seu ponto de vista. Então, ali o que você deve focar na competência 3 é o projeto de texto. Você tem que ter um planejamento textual, ou seja, que você dizer na introdução, você vai ter que retomar nos desenvolvimentos e resolver na conclusão. Já a competência 4 é a respeito da coesão. O que deve focar aí na competência 4? É a questão de utilizar conectivos. As coisas não devem ficar soltas dentro do seu texto. Para isso, você deve utilizar esses conectivos. No começo dos parágrafos, desenvolvimento 1, inicia com conectivo, desenvolvimento 2, inicia com conectivo, conclusão, inicia com conectivo, além de usar os conectivos também para interligar os períodos dentro dos parágrafos. E a competência 5, que é o último parágrafo, né? A questão da proposta de intervenção, você coloca lá na conclusão. Ela obrigatoriamente tem que ter 5 elementos, que são agente, quem vai realizar, né, uma ação, o que vai ser feito para melhorar aquele problema, o meio, né, por meio de que eu vou fazer isso, meio ou modo, finalidade, para que eu estou fazendo isso, o que vai ganhar de benefício se eu fizer essa ação que eu estou propondo, e o detalhamento. O detalhamento você vai colocar uma informação a mais sobre algum desses elementos, e a competência 5 é avaliada pelo número de elementos. Se você colocar os 5 e esses elementos forem válidos, você vai pontuar os 200 pontos nessa competência. Então, tem que estar atento se os elementos são válidos e se você está resolvendo também os problemas que você abordou durante o texto, né? E se esse problema também tem a ver com o tema. Feito isso, corre para o abraço, que é 200 pontos nessa competência. Falei a redação, né? Ela é dividida, tem a estrutura dela, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Você também tem que se atentar ao que você vai colocar em cada um desses parágrafos, que também tem que ser estrategicamente para pontuar nas competências que eu acabei de falar. E esse é o novo ponto que você deve se atentar. Na introdução, primeiro parágrafo, o que você vai colocar? Geralmente, eu indico, inicie com um repertório que seja relacionado ao tema. Depois, você problematiza o tema, né? Contextualiza, coloca as palavras-chave. E tudo isso é dividido por período. Período 1 da introdução é o repertório. Período 2 é a problematização do tema, já coloca as palavras-chave do tema. E período 3, o projeto de texto, no qual você vai dizer quais argumentos você vai abordar durante o texto. Feito isso, escolhe 2 argumentos, que é um para cada desenvolvimento. Ó. Você não vai colocar mais, porque não vai dar conta de defender eles, tá? Então, escolhe 2, que é para 2 desenvolvimento. Você escolheu os 2, o primeiro que você escolheu, você retoma no desenvolvimento 1, coloca um repertório relacionado a ele, e isso dividido em períodos também. Tópico frasal, né, que é essa retomada, período 1. Isso eu estou falando de desenvolvimento. Período 2, você coloca um repertório para comprovar aquilo que você está falando. E depois você também tem que explicar esse repertório, se aprofundar, fazer uma fundamentação. E no final, eu indico também terminar com um posicionamento crítico, que é mostrar sua indignação relacionada ao tema. E o desenvolvimento 2 funciona da mesma forma, mesma estrutura. Você pode utilizar um repertório, tá? Também não utilize muitos repertórios de desenvolvimento, senão vai ficar desorganizado. Utilize um em cada desenvolvimento. E só que é retomando o segundo argumento que você abordou lá na introdução. Na conclusão, depois que você apresentou seus argumentos lá na introdução, defendeu eles no desenvolvimento, na conclusão você vai resolver, tá, esse problema. Você vai resolver colocando todos aqueles elementos que eu já falei na competência 5. Depois que você conheceu, né, o gênero do texto, as competências, como é que funciona a estrutura, eu quero dar recomendações gerais aqui para vocês. Eu até anotei aqui para vocês não fazerem isso. Olha só, na redação do Enem não é obrigatório colocar um título. Então muita gente fica colocando, pode até errar, porque as linhas são contadas. E se você colocar um título nada a ver, pode perder ponto, apesar de não ganhar, mas se você colocar algo que não tenha relação com o tema, aí você vai ser punido. Então, na dúvida, não coloque, já que eles não estão pedindo, não está sendo obrigatório, para que eu vou colocar? Outra coisa, tente fazer as 30 linhas, essas recomendações que eu estou dando, porque ali nessas 30 linhas você vai conseguir defender seu ponto de vista, elaborar uma ótima proposta de intervenção, e para isso precisa de espaço, certo?
E também para os parágrafos não ficarem embrionários, ou seja, com pouca produção. Divida seus parágrafos em períodos. Você viu que eu falei que cada parágrafo deve ter os períodos, para ter essa divisão também, para não ficar um aglomerado de palavras, tá? Também não copie os textos motivadores, não transcreva os textos motivadores para a sua redação, não faça isso. E escreva estrategicamente. Como é que você vai aprender isso? No nosso Instagram tem muitas dicas, a gente vai trazer dicas aqui também para você. Se você quiser também participar do nosso curso, de alguma da nossa monitoria, é só ir lá, entrar em contato no Instagram e a gente vai responder você. Lá tem um link também, tudo certinho. Ou então entre em alguma plataforma de confiança sua mas se esforce e tente aprender, tá? Faça uma redação por semana, que só assim você vai conseguir sair da nota baixa, ou então continuar na mesma pontuação alta que você permanece. É muito importante fazer isso, escrever estrategicamente e também escrever a redação, né? Ter alguém para corrigir, para que você saiba onde você está errando e onde precisa melhorar. Então foi isso, pessoal. Uma mini aula aí para quem não sabe nada, está começando do zero ou está perdido em algum detalhe. Espero que tenha ajudado de verdade. E agora a surpresa para você. Quem compartilhar esse vídeo aqui, o printzinho assistindo a nossa aula lá no Instagram e marcar a gente, eu vou enviar o material a respeito de tudo que foi abordado aqui. Olha só, gratuito, gente, é 0800. Não desperdice essa oportunidade, porque além da aula você pode estar assistindo com o material. Marque um amigo aí também para ficar sabendo, tá? Lá nos stories, compartilha, deixa sua curtida, siga a gente no Instagram, se inscreve aqui, faça tudo isso, que vai ter muito conteúdo bom e legal, que a gente não enrola, a gente traz realmente conteúdo de verdade para vocês. E é isso, gente, e lembre-se, a persistência é o caminho do êxito. Tchau!